Boa noite. Agora a notícia verdade. Prestação de serviço, entrevistas, comentários, depoimentos e convivência urbana. Estamos chegando com oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Notícia da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 112/23 estabelece diretrizes para a criação de programa voltado ao amparo de crianças e adolescentes que perderam a mãe em decorrência de feminicídio. O texto será analisado pela Câmara dos Deputados. A proposta determina, por exemplo, que programa assegure o distanciamento entre a criança ou adolescente, órfão, e o autor, coautor ou partícipe do crime de feminicídio. Prevê também que a criança ou adolescente tenha atendimento prioritário nos serviços públicos, incluindo o de adoção e também programas de enfrentamento à evasão escolar e à segurança também alimentar. Agora no jornal, a presença do deputado federal Tadeu Venere. Ele destaca uma nova responsabilidade em sua vida. Ele é deputado federal e fala disso a reportagem. Bom, Johnny, primeiro agradecer a oportunidade que você me dá de poder falar no seu programa e também agradecer as pessoas que, como você falou, confiaram nesse projeto, confiaram durante esse período. E que eu tenho certeza que nós estamos diante de um novo tempo. Um tempo de dificuldades, certamente, mas também um tempo de muita esperança. Eu faço parte desse tempo. Eu espero poder contribuir com o Estado do Paraná, com o meu Estado, com as nossas cidades, com a minha cidade, que é União da Vitória, mas também Curitiba, que na verdade não é cidade de nascimento, não é cidade de coração, são mais de 50 anos aqui em Curitiba. Eu acredito, Johnny, que em Brasília nós continuaremos fazendo aquilo que fizemos durante todo esse período aqui no Paraná. Eu tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa, aliás hoje eu estou completando 20 anos na Assembleia Legislativa, eu sempre busquei fazer aquilo que eu acredito, Johnny, que as pessoas fariam se lá estivesse. Eu sempre falo para aqueles que me deram a honra de ter o seu voto, que eu procuro fazer aquela situação, aquela decisão, aquele voto que a pessoa que votou em mim espera que a gente faça e que, se ela estivesse lá, faria. Então nós vamos continuar trabalhando com direitos humanos, vamos continuar trabalhando com a educação, que é uma pauta prioritária,
Vamos trabalhar com agroecologia, que é uma pauta necessária nesse momento em que nós vivemos um período no mundo todo de uma transição que, se não realizada, nós, enquanto espécie humana, corremos o risco de desaparecer. Eu sempre falo que o mundo, a Terra, não desaparece, mas nós, enquanto espécie, podemos desaparecer. Então nós estamos num processo de transição energética, de transição da alimentação, e é isso que eu espero poder fazer para contribuir para que daqui a 3, 4 anos as pessoas possam olhar para esse mandato e ter a certeza que valeu a pena. Johnny, eu quero pedir licença e deixar o número do meu telefone celular, que vai continuar o mesmo, é 41 999 61 3358. 41 999 61 3358. Só tem esse, até porque se tivesse outro eu ia me perder, porque eu sou muito confuso nessas coisas. E o e-mail é tadeuvenere@terra.com.br. E aí eu brinco com você, Johnny, que a gente não muda, a gente continua do mesmo jeito. Então, se precisar, nós estamos aqui pelo centro, almoçando aqui no Palácio Royal, fazendo uma propaganda aqui no Palácio Royal, aqui ao lado do Paço, que era o Paço Municipal, né, que foi nosso prédio que abrigou também o Governo do Estado, o museu, e qualquer coisa é só ligar que a gente está à disposição. Grande abraço. Em meados de novembro do ano passado, o México e o Brasil firmaram parceria comercial para que o país norte-americano pudesse importar carne suína brasileira produzida em Santa Catarina. Entretanto, no acordo estava previsto a necessidade de processamento térmico da proteína. Agora, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, após um trabalho muito consciente do Ministério da Agricultura e Pecuária, tudo ficou definido e a carne suína produzida em Santa Catarina pode ser encaminhada também para o México. A icônica e inesquecível Honey Winehouse foi eleita a melhor cantora do século XXI. A lista foi feita pelo jornal britânico The Times, que revelou o ranking com os 20 melhores, segundo críticos, da música. O novo século mostra-se menos abundante quando se trata de cantores que podem jogar uma música no chão e nos arrebatar nesse processo, disse o Times. A cantora do século, Honey Winehouse, teve uma carreira rápida, mas cheia de emoções. Momentos marcantes. A cantora marcou uma geração inteira. Voz poderosa, performance e destaque em um repertório próprio. Honey conquistou também corações de ouvidos em lugares de todo o mundo, de jovens e também de adultos. Ela ganhou em uma só noite 5 Grammy. A cantora foi homenageada pelo Times. O Senado Federal pode votar o fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda no ano de 2023. Parlamentares de oposição ao governo voltaram a movimentar as articulações para a tramitação e também defender o texto como alternativa para frear o poder dos magistrados e dar mais serenidade às nomeações para o tribunal. É preciso fixar os mandatos para os ministros do STF. No formato atual, o mandato é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Apoio à PEC, de autoria do senador Plínio Valério, que propõe fixar o mandato de ministros em 8 anos, não há chance de recondução. Depende, e isso aguarda-se posicionamento dos senadores e que esse encaminhamento possa trazer benefícios à justiça brasileira. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia.
baba ganoush e lombos, gencliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Sua Excelência, o xadrez. Nós temos notado agora que nestes tempos de pandemia, o xadrez como e-esportes, ou seja, o xadrez online, teve um grande avanço. Alguns sites como o chess.com tiveram um aumento de procura de mais de 400%. E aí muitos pais ficam preocupados, porque quando você chega no mundo virtual, você não sabe com quem está jogando, com quem está falando, às vezes joga contra uma máquina, a criança fica decepcionada porque perde todas as partidas. Então, pensando nessas condições, a chess.com, que é o maior site de xadrez do mundo, ele desenvolveu e vem utilizando nos Estados Unidos com grande sucesso o Chess Kids. E está trazendo aqui para o Brasil, e através do CX você poderá conhecer um pouco mais do Chess Kids, esta plataforma que é dedicada às crianças. Com o apoio do grande mestre Krikor, que vem capitaneando a tradução de todo o material, nós já temos Chess Kids para brasileiros. Qual é a vantagem do Chess Kids? No Chess Kids, quem vai cadastrar as crianças e quem vai acompanhar são os professores das escolas. Existe um espaço para tutoria, existe o acompanhamento, então poderá haver torneio e sempre que a criança estiver jogando no Chess Kids, estará jogando com crianças da sua mesma faixa etária, o que vai tornar o ambiente muito mais seguro. É claro, você pode procurar o Lichess, por exemplo, que é totalmente livre, mas já é necessário aí ter um pouco mais de conhecimento, já que outros sites eles não estão totalmente adaptados, não estão totalmente traduzidos, e aí talvez seja necessário ter um pouco de conhecimento de inglês para entender que as colunas são A, B, C, D, E, F, G, H, né? E os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as peças, né? Então, as peças, teremos aí o Rook, Knight, Bishop, King and Queen e Pawn, 8 pawns. Então, há uma necessidade de utilizar a língua franca. Quando você chega na internet, basicamente o inglês tomou o lugar do francês, né? Então, com o passar da idade, será normal que os adolescentes venham a dominar mais o inglês e a utilizar aí o xadrez como um e-sport, podendo
passear por várias plataformas, Chess24, ICC, o próprio Chess.com, que também tem a sua versão mundial, né, além do Chess Kids em português, e todas essas vantagens, porque o xadrez, como esportes, ele está se firmando, e no futuro nós teremos paralelamente o xadrez presencial e o xadrez online, com grandes campeonatos, grandes eventos e grandes oportunidades para você praticar o xadrez. Porque o xadrez é luta, o xadrez é vida, o xadrez ele é uma ferramenta educacional que pode ajudar muito no seu desenvolvimento e no desenvolvimento do seu filho. Quem quiser conhecer um pouco mais do Chess Kids, manda um e-mail para cex.paraná@gmail.com e nós informaremos. Principalmente colégios, cidades que querem implantar esse projeto, estamos abertos aí a essa demonstração e poderemos demonstrar as vantagens pedagógicas dessa plataforma. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, elogiou a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de valorizar o relacionamento com os governadores, mesmo os da oposição. Caiado elogiou que a decisão de Lula de reunir todos os 27 governadores em 30 dias e envolvê-los nas decisões mostra que ele sabe fazer política, sinalizando que entende que a campanha acabou e que agora está focado em governar em parceria com os estados. Nunca é demais recordar que Caiado é um velho conhecido de Lula. Na eleição de 1989, a primeira pós-democratização, eles disputaram aquele pleito presidencial em que o petista foi ao segundo turno contra Collor de Mello. Um novo exame tem chamado a atenção de profissionais de saúde porque poderá ajudar a prevenir Alzheimer 10 anos antes e melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes que têm predisposição para a doença. O estudo foi realizado por pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, utilizando amostras de sangue do paciente. Toda a pesquisa foi publicada na revista Brain e mostra como biomarcadores no sangue indicam a ocorrência de alterações patológicas precoces em uma forma hereditária da doença. Os pesquisadores perceberam que os pacientes já apresentam mudanças na proteína glial fibrilhar ácida, aproximadamente 10 anos antes do surgimento dos primeiros sintomas de Alzheimer. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor.
A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Paranaguá é o segundo porto brasileiro com mais empregados. Em Paranaguá, segundo o Ministério do Trabalho, são mais de 4.100 pessoas registradas como portuários na carteira. Isso significa 11,3% da força de trabalho da cidade. Esse grupo sozinho injeta mais de 231 milhões todos os anos na economia local, fora os trabalhadores que atuam na atividade e não são registrados como portuários, mas como operadores de máquinas, engenheiros e motoristas, por exemplo. Destaca Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná. Para a deputada Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, os juros altos no cartão de crédito podem ser prejudiciais para as famílias e a economia em geral. Segundo ela, renegociar dívidas e reduzir juros deve ser uma prioridade para o governo. Mas é importante notar que isso pode ter impactos econômicos complexos e que medidas precisam ser tomadas com cuidado para não comprometer investimentos e programas sociais. A longo prazo, continua a dirigente petista. A educação financeira e a promoção de alternativas de crédito mais acessíveis também podem ser importantes para ajudar as pessoas a gerenciar suas dívidas e evitar situações de endividamento excessivo. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida.
Cientistas do Reino Unido estão estudando um hormônio natural que promete ajudar pessoas que perderam o libido a terem desejo sexual novamente. A condição atinge milhares de pessoas em todo o mundo. As primeiras observações dos testes indicam que o hormônio natural crispectina consegue elevar o nível de desejo sexual das pessoas, principalmente mulheres. Parte desses resultados da pesquisa foi publicada na revista científica JAMA Network e os experimentos foram realizados com 64 pessoas heterossexuais e foi verificado efeitos do hormônio no organismo e também na mente. Os testes são divididos em grupos de 32 homens e 32 mulheres. Duas propostas em fase de análise na Câmara dos Deputados acabam com a utilização de cavalos em operações policiais. As iniciativas foram motivadas pela agressão a animais durante atos de vandalismo ocorrido em Brasília em 8 de janeiro. O projeto de lei 8/23 do deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, proíbe o emprego de equinos em guarda montada nas cavalarias federais, estaduais e também municipais. Isso é respeito aos animais. Cientistas descobriram que um medicamento contra câncer de mama pode ser usado para outra finalidade, aumentar a longevidade. O remédio testado por pesquisadores da Nova Zelândia em animais conseguiu resultados promissores e os bichinhos tiveram aumento de 10% na longevidade, ou seja, vão viver mais tempo. Mas agora, os pesquisadores terão outro problema para resolver, porque o mesmo remédio que aumentou o tempo de vida dos animais provocou efeitos colaterais importantes. Agora, estudos se aprofundam para avaliar e qualificar este remédio. Em meio a debate sobre o atual patamar e os rumos da taxa de juros do Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que os questionamentos sobre a Selic são naturais, mas que é preciso adotar uma política para aumentar a credibilidade do país para atrair investimentos externos. É justo questionar os juros altos. Acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre. Faz parte do jogo, do equilíbrio natural. Acho que quando o juro real está alto, ter um debate sobre por que ele está alto é super legítimo. E é um trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação, e o debate é sempre importante. Mas acho que no Brasil a gente não está agora em um período em que seria bom experimentar. Nosso principal objetivo é entender como a gente faz melhoras na credibilidade do país. Descobrir Alzheimer com 3 anos e meio de antecedência por um simples teste de sangue para prevenir a doença é o que pretendem cientistas para tratar a doença antes mesmo do diagnóstico clínico, aquele que é feito pelo médico. Isso será inovador. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London, do Reino Unido. O estudo, publicado na revista científica Brian Bezer, na proposta de que os componentes da saúde humana podem modular a formação de novas células cerebrais e um processo denominado neurociência. Final de mais um jornal da agência CWB de Notícias. À noite se apresenta calma na capital dos paranaenses. Voltamos sempre porque Deus quer.
Shalom, irmão.